Olá, gente, tudo bem com vocês? Professor Reinaldo Costa. O nosso canal é Questionamentos em Debate. Como eu já falo em quase todos os vídeos meus, o nosso canal é uma verdadeira universidade aberta, porque traz temas variados, temas de áreas de conhecimento diversos, e nosso propósito aqui é trazer esses conteúdos numa linguagem fácil e acessível, para que todos possam entender, beleza? Então, dito isso, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Gente, nós vamos falar hoje sobre a União Europeia. Vocês sabem o que é a União Europeia? Como se formou a União Europeia? Qual é o propósito dessa União Europeia? Então, é isso que nós vamos, no nosso conteúdo de hoje, nós vamos tentar destrinchar para vocês. Bem, todos nós sabemos que a União Europeia é um bloco econômico. Olha um conceito aí, gente. Um bloco econômico. O que é um bloco? Um bloco, você pode, um bloco de gelo, um bloco é um pedaço de algo, né? Dá a ideia de união, bloco, certo? Então, a questão do bloco é o seguinte: os países europeus, no pós-guerra, estavam enfraquecidos, lembra? Pós-Segunda Guerra Mundial, a Europa estava arrasada na pós-Segunda Guerra Mundial. Então, uma das formas que eles resolveram, né, teve também a questão do Plano Marshall, que a gente não vai adentrar nessa questão, que os Estados Unidos tentou revitalizar e reconstruir a Europa através de injetando dinheiro em produtos industrializados na Europa, através do Plano Marshall. Depois disso, os países europeus, na tentativa de fortalecer as suas economias, eles bolaram a ideia de criar um bloco econômico. Olha que interessante. Tipo assim, já que um de nós não podemos concorrer com a principal maior economia do planeta, que era a economia continua sendo a economia americana, e eles também estavam vendo que o Japão estava despontando como um país crescente nessa questão econômica. Então a União Europeia, a partir de acordo, né, lógico que isso não foi do dia para a noite, a partir de acordo resolveu criar um bloco econômico com signatários, né, com diversos membros. Beleza? Então, como se deu essa construção? Como todo acordo, ele passa por fases. Costumo dizer isso. Todo acordo passa por etapas e passa por fases. Ele não nasceu União Europeia. A União Europeia não nasceu União Europeia. Nasceu através de tratados. Existia uma principal atividade econômica na Europa no pós-guerra, que era a atividade mineradora do carvão e aço. Carvão mineral, né? A base produtiva da primeira revolução industrial. Essa atividade era muito forte ainda. E a questão da importação e exportação do aço. Né? Então, devido a essa atividade econômica ser importante, eles criaram um bloco de países, né? A Benelux, lembrei aqui, um bloco de alguns países no sentido de fortalecer suas economias em cima dessas atividades que eu acabei de falar aqui. Bem, isso deu muito certo. E esse acordo foi se intensificando e chegou ao que nós conhecemos hoje de União Europeia. Bem, a União Europeia, o acordo principal era apenas um acordo de livre comércio. O que é um acordo de livre comércio? É um acordo onde tarifas são estipuladas. Por exemplo, os países que fazem parte, hoje são basicamente 27 países da União Europeia. E os países membros da União Europeia, quando firmados os acordos, o primeiro acordo foi o acordo de livre comércio, qual seria o intuito? Fazer com que os produtos produzidos dos países membros circulassem livremente, com tarifa única, ou um determinado tipo de tarifa, estipulado e acordada entre eles, entre as partes. Espero que tenha sido claro com relação a isso. Por exemplo, produção de carros. Então, o carro entra num determinado país, paga X, entra em outro país, paga X. Então, não funciona assim. Então, vamos taxar, vamos estipular qual a tarifa que vai ser cobrada e esse produto vai circular livremente, apenas com essa cobrança única. Acordo de livre comércio funciona assim, tá, gente? Dado certo, esse grupo, né, esse bloco foi se intensificando. Entra a questão, por exemplo, a livre circulação de pessoas. Também é um outro passo. Então não basta circular só as mercadorias. Teve também um acordo para que as pessoas também circulassem de forma autônoma nesses países membros, chamada livre circulação de pessoas. Hoje em dia você pode pegar um trem em qualquer lugar da Europa e circular nos países membros que você não é obrigado a dar passaporte. Eles não exigem passaporte, como se você estivesse entrando em outro país que não tem esse tipo de acordo. Certo? Então é um outro acordo também.
Existe também, por último não, em terceiro nível, eu falei aqui da livre circulação de pessoas, né, a questão do comércio, né, a livre circulação de mercadorias, e nós temos também a criação, sabe o que, gente, da moeda única, entendeu? Então, já que esses acordos deram certo, então cada vez mais eles vão se intensificando. Aí criou-se também a necessidade de criar uma moeda única entre os países, mas os países mesmo não são obrigados, entendeu? A adotar essa moeda. Tem alguns países que continuam com a sua moeda local, sua moeda do seu país, mas que o euro, né, que a moeda única é o euro, continua uma moeda, digamos assim, supranacional, que vale para todos os países membros, mas você também, os países que são signatários desse bloco, não são obrigados a abolir as suas moedas. Aí eles medem, né, seus interesses. E nós tivemos um episódio interessante, a questão do Brexit, né? Brexit é uma palavra em inglês que significa saída. Nós tivemos o Brexit do Reino Unido, tá? Alguns anos atrás. Quer dizer, é um bloco democrático. Você pode observar, você está num bloco, mas de repente, se de acordo com os interesses de determinada nação achar desvantajoso permanecer naquele bloco, ela pode sair, ou pedir para sair, ou faz um referendo à população, foi o que aconteceu no Reino Unido, e a partir daí, se for aprovado, certo? Existe um parlamento europeu, porque nesse bloco, gente, não é um bloco é um bloco, mas existem organismos que geram esse bloco, gerenciam esse bloco, certo? Existe um parlamento europeu, existe um banco europeu, que está, vamos dizer, não acima, mas é um acordo, né, das partes, dos países membros, signatários, que visa intensificar as relações econômicas, né, desse bloco. Bem, quando nós falamos em bloco econômico, a União Europeia não é a única, não é o único bloco econômico. Nós falamos da União Europeia porque é um exemplo de bloco mais bem sucedido no mundo. Existem outros blocos, tentativa de fazer algo parecido com a União Europeia, que é o caso, por exemplo, aqui na América, o NAFTA, né? Temos aqui na América do Sul, o Mercosul, certo? Tem na Ásia também, na África também tem outros blocos, tentativa similar. Mas o que fez com que a União Europeia desse tão certo foi as suas economias são muito parecidas, entendeu? Então, se você vai para outras áreas do planeta, são muito divergentes as economias dos países. Então, há uma dificuldade muito grande de unir todos em um objetivo comum devido a essas divergências, tanto econômicas quanto políticas, tem vezes que até políticas. E uma das bases para ser incluso, para ser aceita na União Europeia é ser um país democrático. Então, na América do Sul, que nós temos vários exemplos de países que são no momento e de repente há uma reviravolta, né? Governos autoritários, hora ou outra, ameaçam a democracia desses países. Então isso é um problema para que esse bloco tenha êxito, certo? Então, gente, ficamos por aqui no nosso conteúdo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Até o nosso próximo conteúdo.